Alienígenas e as brincadeiras. Talvez o maior tipo de notícia falsa do século XX, ou também podemos chamar de pseudociência, seja a notícia de alienígenas na Terra. Estamos novamente em um capítulo do livro Carl Sagan chamado Alienígenas. O livro foi publicado em 1996. Em 1994 foi feita uma pesquisa com 6.000 adultos americanos. Esta pesquisa constatou que 18% dos entrevistados se encontraram paralisados e sentindo a presença de seres estranhos no quarto. 13% tinham lapsos na memória estranhos e 10% lembravam de ter voado sem a ajuda de uma tecnologia humana. Pesquisas de opinião em 1996 mostraram que a maioria dos americanos acreditavam totalmente que alienígenas visitavam a Terra constantemente. O típico caso mais comum de experiência com alienígenas era deitado sobre a cama. Nisso ocorre de ficar com os olhos abertos, porém com o corpo todo paralisado. Muitas dessas pessoas paralisadas na cama viam figura de alienígenas com cabeça de pera, túnicas, botas e sem pelos. Algumas dessas pessoas que tinham essa experiência afirmavam que os alienígenas estavam fazendo pesquisas sexuais com óvulos e espermatozoides para criar humanos. Esse tipo de experiência hoje em dia é hilária, porém na época dos anos 90 era bastante comum. O autor não deixou claro no capítulo, mas deixarei para vocês. Esse fenômeno relacionado ao sono e também muito comum se chama paralisia do sono. Ocorre essa paralisação do corpo e a pessoa vê alucinações. Na Idade Medieval, a figura mais típica eram figuras religiosas relacionadas ao maligno nesses fenômenos. Só nos anos 90 que se tornou comum essa questão de alienígenas. Alguns que estão vendo esse vídeo podem já ter passado por algo semelhante. Eu já passei por uma experiência semelhante, porém essencialmente diferente. Eu estava em minha consciência acordado, porém não conseguia abrir os olhos nem movimentar o corpo. Esse mito de alienígena na Terra foi criado quando Carl Sagan era criança por revistas sensacionalistas. Novamente, a enganação e a criatividade são ferramentas de ganhar dinheiro. O termo disco voador foi criado depois do início do mito de espaçonaves alienígenas visitarem a Terra. Porém, esse termo disco voador foi uma distorção de vários meios de comunicação em uma entrevista com Arnold, no qual nessas entrevistas Arnold, que era o piloto de avião, dizia que o objeto que viu com a luz azul se movia como um disco que batia na água. Distorceram isso e criaram a palavra disco voador. Isso é hilário. Algo massivamente acreditado tem origem em uma interpretação de entrevistas com conteúdo distorcido. Carl Sagan desde a infância consumia esse tipo de conteúdo, tanto fictício em princípio, como considerado uma proposição verdadeira de alienígenas na Terra. Carl Sagan era um homem autocrítico e cauteloso. Falo isso pois sei que ele era fascinado pela possibilidade de vida fora da Terra. Ele criou um romance, outro livro, sobre contato de humanos com alienígenas, porém deixou claro que era apenas uma ficção, acima de tudo, uma ficção muito cautelosa e que seguia os princípios científicos e fazia verdadeiras críticas políticas e culturais. Carl Sagan depois criou o projeto científico SETI, que tentava captar ondas de rádio regulares que poderiam vir do espaço sideral com finalidade de encontrar vida inteligente fora da Terra. De fato, até hoje o projeto é ativo e não encontrou nada semelhante a uma evidência de vida fora da Terra. Então seria muito mais fácil para um homem como ele cair nesse tipo de mito de alienígena na Terra
se não praticasse a metodologia científica com rigor. Bayer e Newton, dois charlatões que vendiam máquinas falsas de encontrar petróleo. Um homem com o nome Newton é um verdadeiro pecado depois de ser preso junto do seu colega pelo FBI por enganar centenas de pessoas. Os dois criaram o mito mais famoso de disco voador acidentado, dizendo que o governo americano estava escondendo alienígenas na base militar. Isto gerou até protestos. Newton, o charlatão com o nome de um dos cientistas mais importantes da história, dizia que tinha um fragmento do disco voador. Um homem desconfiado furtou o fragmento e substituiu por um objeto semelhante. Descobriu que o tal fragmento era feito de alumínio de panela. Outro caso que se manifesta como hilário, mas criou-se até protesto nas bases militares através dele. E o que falar dos círculos geométricos na fazenda de todo mundo, que diziam que eram os alienígenas e os pousos dos discos voadores que criavam. Também quando se revela a verdadeira face desse mito, até mesmo cientistas renomados passam pelo hilário e ridículo. Alguns meteorologistas renomados disseram que as configurações geométricas eram causadas por ventos. Um cientista famoso escreveu para Carl Sagan que essas formas geométricas revelavam uma matemática muito desenvolvida e só podiam serem causadas por uma inteligência superior. Todos esses cientistas caíram na ingenuidade. A trama desse conto foi confessada por dois fazendeiros que começaram a criar essas configurações geométricas na fazenda e foram evoluindo a complexidade exponencialmente. O que muitos chamavam de inteligência superior era na verdade obra de uma ideia que surgiu quando dois fazendeiros embriagados decidiram por diversão entusiasmar e enganar os crentes em discos voadores. Dessa maneira, como vocês viram e como honestamente foi colocado no livro de Carl Sagan, até mesmo os cientistas se enganaram. Carl Sagan aspirava por um sistema educacional que ensinasse a metodologia científica para os estudantes jovens. Até hoje, a maioria dos países do mundo, e um deles, o que nós vivemos, não implementou esse método de ensino nas escolas. Vi muita literatura científica na escola, mas nunca me ensinaram o método científico. Estou cursando psicologia. Nesse curso existe uma matéria online de metodologia científica. O cenário não mudou de 1950, quando Carl Sagan entrou na Universidade de Física e aprendeu o método científico pela primeira vez na universidade. Eu também só tive em minha grade curricular metodologia científica na universidade. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final.